Você já parou para pensar sobre as mudanças que ocorrem à sua volta? Aquela árvore enorme que existia na esquina da sua casa quando você era criança, mas que hoje deu lugar a um prédio, ou aquele rio que antes tinha águas limpas e com o passar dos anos foi se tornando cada vez mais poluído. Talvez você também tenha percebido o desaparecimento de animais e a redução de áreas verdes. Muitas vezes essas mudanças parecem normais e passam despercebidas, mas elas revelam algo maior, a influência humana sobre a natureza. E quando pensamos em uma área conservada, imaginamos que ele não tem interferência dos humanos. Mas agora vamos ver que não é bem assim que funciona. E para explorarmos mais sobre o assunto, hoje vamos conhecer o Parque Estadual do Rio Doce. O parque está localizado no leste mineiro e possui uma área de quase 36 mil hectares, sendo o terceiro maior complexo de lagos do Brasil e o maior remanescente contínuo de Mata Atlântica do estado de Minas Gerais. O PERD possui grande importância para a biodiversidade, pois abriga diversas espécies da fauna e flora, dentre elas, populações de espécies que já desapareceram de inúmeras outras localidades. Mesmo com essa importância, o parque passa por problemas associados aos distúrbios antrópicos. Mas o que seria isso e como o parque é afetado por esses distúrbios? Bom, os distúrbios antrópicos, eles nada mais são do que ações humanas, né? Nós, seres humanos, antrópicos, vem disso, afetando alguma característica do ecossistema, né? Então são ações humanas que causam, na maioria das vezes, efeitos negativos. Então são distúrbios antrópicos ou antropogênicos, né? E esses distúrbios tem graus variados, né, dependendo de onde que a gente está estudando. Se for no caso de uma floresta, que é o PERD, uma floresta tropical de Mata Atlântica, tem algumas características específicas de alguns distúrbios específicos que são mais recorrentes lá, e que são importantes para o ecossistema que a gente está falando. Então, por exemplo, o fogo. O fogo é um distúrbio recorrente, é um problema recorrente no parque. E é um problema em florestas, principalmente porque esses ambientes, essas florestas, não evoluíram sob esse distúrbio, né? Então são ambientes que todas as espécies de floresta, tanto de árvores, animais, enfim, elas não evoluíram sob esse distúrbio, como eu disse. Então, eles não têm adaptações que vão conferir vantagens frente a esse distúrbio. Então, daí a importância chave, né, do fogo como um fator que é negativo para as espécies que estão lá. Então, só como um exemplo, a gente sabe de algumas espécies de árvores, de alguns gêneros que têm cascas mais grossas quando elas estão no cerrado, que é um bioma que tem fogo recorrente, enquanto que essas espécies do mesmo gênero, mas espécies diferentes, que são típicas de floresta, elas vão ter cascas mais finas. Então, mostrando a importância dessa coevolução, né, para as espécies, quando a gente está falando de um distúrbio recorrente, então não causa impacto negativo, mas quando ele não ocorre devido à ação humana, vai ser realmente deletério para essas espécies. Então isso pode causar a extinção de algumas espécies, por exemplo, espécies especialistas de floresta, e um favorecimento de algumas espécies que não são típicas de floresta. Isso a gente já viu em outra floresta, que é a Amazônia, mas o processo biológico é o mesmo para a Mata Atlântica. Então a gente viu incêndios recorrentes, por exemplo, na Amazônia, extinguindo espécies de formigas localmente que eram típicas de floresta e favorecendo a chegada de espécies típicas de áreas abertas. E isso pode causar um problema não só por causa das espécies, né, que estão se extinguindo localmente, mas também para as funções ecossistêmicas que essas espécies desempenham. Então, por exemplo, a gente pode perder espécies predadoras que podem controlar herbívoros, comunidades de insetos em geral. A gente pode perder espécies dispersoras de sementes que contribuem para a regeneração da própria floresta degradada. A gente viu num estudo que essas florestas queimadas, elas sofrem mais herbivoria. Então, assim, além do fogo ter passado lá e degradado, matado diretamente algumas árvores, espécies vegetais, o fogo ainda aumenta a herbivoria das árvores remanescentes, justamente por esse efeito que eu falei, que é a perda de algumas espécies predadoras.
Então tem menos predador consumindo esses herbívoros, com isso eles ficam com menos pressão de predação e assim acabam consumindo mais planta, mais material vegetal, né, aumentando a herbivoria. Então, um efeito secundário do fogo, só para exemplificar como esses distúrbios antrópicos, o fogo, um dos principais lá no PED, podem ter esses efeitos indiretos que a gente acaba nem imaginando. Né? Um outro distúrbio importante que eu sei que ocorre lá é a ocorrência de estradas que acabam fragmentando esses hábitats. Então, com isso, a gente tem uma divisão do fragmento em dois, né, que são menores e isolados. Isso traz diversos problemas. Tem várias espécies que não conseguem atravessar de um lado para o outro, a questão do atropelamento. Esses hábitats isolados, eles sofrem com o efeito de borda. Então, perto da borda ali, você tem um microclima diferente, né? Mais insolação, mais seco, mais vento. Tudo isso pode trazer consequências tanto para a comunidade vegetal quanto para a comunidade animal, né? Mudança na composição, ou seja, as espécies que conseguem ficar ali são diferentes. Às vezes a abundância também é diferente, porque eles conseguem ter menos, as populações das espécies são menores e por aí vai. E com consequências no ecossistema também parecidas, como que eu disse, podem acontecer. Menor dispersão de sementes, predação, interações de mutualismo com espécies de plantas que eventualmente estão faltando ali e por aí vai. E pensando nesses distúrbios, o que podemos fazer para diminuir os impactos? Bom, a própria criação de unidade de conservação é um ponto importante, né? Então a gente tem ali uma restrição de certos usos, que isso favorece, consequentemente, a conservação de espécies, de funções, de interações, como a gente viu. E na minha visão, é muito importante a gente ter apesar das estradas que eu comentei, que a gente tem estrada que fragmenta os hábitats, mas um dos principais problemas atualmente que a gente tem, principalmente na Floresta Atlântica, é a fragmentação de hábitats. Então, o Parque do Rio Doce, que é o maior fragmento aqui de Minas, eu acho que tem essa importância justamente por possibilitar uma continuidade do habitat. Então, isso é muito importante para várias espécies que têm essa necessidade, não só de uma área grande, mas de uma área contínua.